Então, o que que nós planejamos para hoje? Uma análise de uma análise irídia com aqueles passo a passos que eu falei para vocês, tá? Baseado no que a gente aprendeu até o momento. Então, assim, ó, eu vou ler aqui para vocês o que que o paciente veio fazer, né? O que que ele veio procurar. Nossa consulta, isso aqui é um caso real, tá, gente? Paciente real, não é paciente meu, para ficar claro. Isso aqui é um paciente de um terapeuta nosso que me procurou para auxiliar na análise dele faz 2 semanas, mas é um caso muito interessante, porque tudo que nós conversamos em off, eu e o terapeuta, bateu 100% na análise do paciente. E aí tem um sinal que eu acho muito interessante, que eu quero que vocês aprendam a identificá-lo. Basicamente a região, tá? Não é o sinal, mas a região em que ele está presente é uma região bem bacana para que vocês possam estar aprendendo mais. Então, o que que acontece, né? Um paciente mulher, uma mulher que veio para consulta, data de nascimento 1 de maio de 1978, vivendo os 47 anos, tá? Isso aqui é importante porque à medida que a gente vai recebendo perguntas dos alunos, a gente vai modificando as aulas, tá? Então, assim, um paciente tem 46 anos completos, no dia 1 do 5 de 2024, ele completou 46 anos. Então, ele está vivendo o seu 47º ano de vida, tá? Eu recebi essa pergunta aqui em off de um aluno, então ele me perguntou, professor, por que que vocês falam sempre isso, né? Ah, o paciente está vivendo o 47º, 48º, 50º, porque a gente completa anos, né? Vamos pegar o exemplo de um bebê que fez 1 ano de vida. Ele completou 1 ano de vida. Então, teve lá o dia que ele nasceu. Quando ele fez 1 ano, ele completa 1 ano de vida. No dia seguinte, ele já vai ter 1 ano e 1 mês. Então, ele está vivendo o seu segundo ano de vida. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Então, o paciente completa 46 anos, está vivendo o 47º ano de vida. Uma mulher solteira, a queixa central dela, principal queixa, né? Pelo que ela veio buscar ajuda? Ela relatava medos, ansiedade, ela acreditava, tinha o pensamento de que o pior sempre ia acontecer, então ela tinha muito, muito medo de ficar doente, tá? Ela tinha medo de adoecer. E volta e meia ela tinha tremores nas mãos, assim, e nos momentos em que ela ficava mais ansiosa, ela tinha mãos trêmulas. Aí o próprio terapeuta comentou, em determinado momento da consulta as mãos dela tremiam. E ela não utilizava medicamentos no momento, tá? Então, quanto a isso, bem tranquilo. Quanto a isso, bem tranquilo. Essa questão de medicamento, não tem nenhum risco de interação medicamentosa aqui. Agora, vamos para as íris, tá legal? Vou colocar para vocês aqui inicialmente a íris direita. Essa é a íris direita. E essa é a íris esquerda. Duas íris semelhantes no quesito de dominâncias, tá? Elas têm boa distribuição de sinais. Íris direita, íris esquerda. Íris direita. Na minha opinião, a íris dominante é a íris direita, tá? Pela profundidade de alguns sinais. Esse raio solar aqui me chama muita atenção. Depois eu vou mostrar para vocês qual órgão que ele está tocando. Esse raio solar me chama muita atenção. Depois eu também mostro o órgão que ele está tocando. Aqui nós temos lacunas, escadas, ó. Uma, duas, três. Também me chama muita atenção. E especialmente esse raio solar aqui na região do cérebro me chama muita atenção. Agora, o que que eu quero saber de vocês, tá? Eu quero perguntar para vocês, vocês respondam aqui no chat ou fiquem à vontade para falar. A pergunta é muito simples. Qual é a constituição dessa íris? Qual é a constituição que vocês acreditam que seja? Fiquem à vontade para comentar aqui. Hematógena, hematógena. Não sei quem comentou aqui, mas é hematógena. Muito bem. É isso aí mesmo. Uma íris hematógena, né? O que que é importante entender sobre as constituições hematógenas? São íris marrons. E aí, as nuances do marrom varia. Às vezes são marrons muito escuros, às vezes são marrons mais claros, às vezes a própria íris pode apresentar tons diferentes de marrons, mas sempre marrons, como é esse caso aqui, né? Uma íris de tons marrons bem declarados. Constituição, então, hematógena, né? Quais são os órgãos de choque da constituição hematógena, pessoal? Vocês lembram? Fígado e sistema circulatório, né? Vamos ver. É sangue, tá? A parte cardiocirculatória. Parte cardíaca e circulatória. O fígado também, tá? Mas assim, vamos imaginar uma ordem de escala. Eu gosto muito disso, né? Então a gente vai ter
o sistema cardiovascular, sistema cardíaco, o sistema sanguíneo, circulatório e o fígado. São esses três órgãos de choque. Então, perfeito. Esses três órgãos de choque. Mas assim, a gente vê hematógeno, hematógeno, a parte cardiocirculatória sempre grita. E aí uma coisa que eu gosto de fazer com os alunos é o seguinte, né? Nunca esqueçam lá no módulo 1, quando a gente ministrou para vocês, que eu falei o seguinte para vocês. A microsemiótica irídia, ela é uma ciência investigativa, tá? É quase como se nós estivéssemos colhendo pistas dentro de uma análise. E o que ganha mais relevância na análise são as somatórias. O que que eu quero dizer com isso? Constituição hematógena, órgãos de choque, fígado, sangue, a parte circulatória e a parte cardíaca. Logo, se eu tivesse marcações no fígado, eu teria aí, num sistema de notas, 2 pontos colocando o fígado como órgão de choque. Se eu tivesse um sinal na área de coração, eu teria aí 2 sinais levando a uma fragilidade maior do coração. A constituição de base somada ao sinal irídio, tá? Dito isso, gente, o que que me chama a atenção aqui? Alguns sinais. Vocês lembram também no mapa dos órgãos, né? Como é que a gente tem o mapa dos órgãos? Os órgãos mais à esquerda ficam na íris esquerda, os órgãos mais à direita, na íris direita, os órgãos centralizados, como cérebro, tireoide, ou os órgãos duplicados, como pulmões, rins, ficam em ambas as íris, né? Essa é uma íris direita. Quando eu vou para a minha íris esquerda, eu tenho um sinal rasgando aqui, ó, que é uma lesão fechada, bem escura e profunda, tocando a minha área cardíaca. Quer ver? Olha só que interessante. Isso aqui é o mapa da íris direita, isso aqui é o mapa da íris esquerda, ó. Bem aqui, ó, bem sobre o coração. Começa em coração e pega em pulmão, então os dois órgãos são órgãos de choque. Mas isso quer me dizer o quê? Se eu tenho um paciente onde a constituição de base é hematógena, onde o sistema cardíaco é frágil, e soma-se ainda um sinal na área cardíaca, eu tenho, opa, um sinal de alerta. Isso significa que a pessoa tem um problema no coração? Não, não significa. Porque, como eu já falei várias vezes, uma pessoa pode ter tendência a ser gorda e não ser gorda. Uma pessoa pode ter tendência a ser magra e não ser magra. Então, essa pessoa tem uma tendência a ter um problema cardíaco, mas a gente só saberá se ela tem ou não encaminhando ela para um médico cardíaco, né, um médico responsável por analisar esse tipo de órgão para ter essa conclusão. Além disso, né, voltando aqui para a íris, além disso, lá na orla irídea externa, a gente tem um anel azulado, né, arroxeado e tal, assim, ó, bem lá na orla irídea externa, dando um tom bem azulado, ou então arroxeado a orla irídea externa. Esse tipo de sinal, conhecido como congestão venosa, ele é um sinal indicativo de má circulação, tá? Basicamente, ele indica uma dificuldade na eliminação do gás carbônico do corpo da pessoa, né? A gente respira oxigênio, elimina gás carbônico. Mas essa troca gasosa, ela é feita pelo sangue, né? O sangue que capta o oxigênio e que leva o gás carbônico. E quando a gente tem esse sinal aqui chamado de arco de congestão venosa, a gente tem uma dificuldade, né, ou uma piora intrínseca do sistema circulatório da pessoa, tá? E especialmente essa eliminação de gás carbônico, ela é feita por um órgão do corpo, por um músculo, na verdade, do corpo, que é a panturrilha. Então, panturrilhas fortes, né, o sangue chega até a parte inferior do corpo, a panturrilha bombeia para cima para eliminar o gás carbônico. Então, pacientes que apresentam esse tipo de sinal aqui, ó, de arco de congestão venosa, é muito importante que eles façam exercícios para fortalecer esse tipo de músculo, tá? E aí, quais seriam? Pode ser caminhadas, por exemplo, né? As caminhadas são muito bem-vindas aqui para esse tipo de sinal, porque vai estar bombeando, fortalecendo a panturrilha. E o próximo exercício, e o próprio exercício de resistência de panturrilha, né, na academia, para esse tipo de pessoa também é muito bacana fortalecimento de panturrilha, tá? Porque a gente chega à conclusão de que a área circulatória e cardíaca dela é uma área fragilizada. Logo, a atividade física, que é bom para todo mundo, para ela é essencial para a proteção cardíaca dela, tá? Então isso aqui é muito, muito importante, gente. Mas continuamos na análise irídio, né? Aí a gente também tem a parte de alimentação. Os piores alimentos para a constituição hematógena. Vocês arriscam algum tipo de alimento que não é bacana para esse tipo de constituição?
Vamos ver no chat. Olha só. Gorduras, carne vermelha. Muito bem, Natália. Muito bem, isso mesmo. As carnes vermelhas para a pessoa de constituição hematógena não é um alimento bom, tá? Para quem tem constituição hematógena, o excesso de carne vermelha não é bom. Frituras e carnes vermelhas, isso aí. É claro que a gente, quando pensa em um tratamento, né, a gente não vai excluir nenhum tipo de alimento, é porque não somos nutricionistas, mas é muito importante a pessoa de constituição hematógena, ela, né, pisar no freio em relação a carnes vermelhas, assim, ter uma redução considerável. Gente, só um segundinho, tá bom? Vocês vão ficar com saudades da minha gata, né? Que sempre bate na minha porta aqui. Vamos lá. Então, assim, ó, as carnes vermelhas para pessoa de constituição hematógena não é interessante. Agora, ela vai deixar de comer? Não, não vai deixar de comer, mas pensando em um tratamento dos primeiros 30 dias, é muito importante ela ter uma restrição, tá? E restringir a quantidade. Eu digo por experiência própria, eu sou uma pessoa de constituição hematógena e eu preciso maneirar bastante na carne vermelha, tá, gente? Curioso, né? A microsemiótica irídia ela é uma ciência maravilhosa. Eu sou um tipo de pessoa que eu sofro muito com aftas, né, na boca e tal. Só que, assim, essas aftas, e por muito tempo, né, muita gente fala, ah, imunidade, a imunidade. Eu falo, pô, a minha imunidade é excelente, né? E testava, o pessoal falava, ah, é acidez e tal. Eu tomo água com limão todo dia, não tem problema nenhum, tá? O que que eu comecei a perceber em mim que me provocava aftas? O excesso de carne vermelhas. E assim, comigo é batata. Se eu passo uma semana comendo carne vermelha ao meio-dia e à noite, na semana seguinte, a minha boca estoura afta e tal. Então é o que eu sempre falo para todos vocês. A corda estoura na parte mais frágil, né? A corrente estoura no elo mais frágil. Tá? Eu tenho algumas marcações na região da íris, na região de mandíbula, maxilar e tal. E muita gente às vezes vai pro lado, ah, pode ser ATM, pode ser dor de cabeça, pode ser um monte de coisa. Em mim, eu não sei por que de vez em quando aparece afta, mas é sempre quando eu me passo na carne vermelha. Então, né, hoje em dia eu tenho uma boa restrição de carne vermelha. Eu como semanalmente e tal, mas como 3, 4 vezes por semana carne vermelha, sempre ali um bifezinho e tal. Eu não vou muito além disso e consigo ter esse tipo de controle. Tá? Então, assim, para constituição hematógena, as carnes vermelhas em excesso não são legais. Então, é importante ter essa restrição. Ah, eu vou comer o quê? Gente, não é assim, ó. Quem é nutricionista vai saber orientar, mas um bife de carne vermelha ali, de 120 gramas, 150 gramas, já tá bem legal. Pode depois suprir isso com ovos, com peixes, com frango, com carne de porco, por exemplo, tá? Que vai ter efeito maravilhoso. Frango, para mim, cai muito bem. Agora, carne vermelha em excesso não é tão interessante. O importante é a gente identificar o que nosso corpo aceita e não aceita. É isso aí, perfeito. Então, sobre parte de alimentação de carne de constituição hematógena, é isso. Evitar carnes vermelhas e o excesso de gorduras. Excesso de carnes vermelhas e excesso de gorduras, beleza? Agora, continuando aqui, né? Essa íris aqui, ela é interessante porque ela tem alguns sinais bem marcantes. Então, começando pela parte física aqui, tá? Dessa íris direita em especial. Vou posicionar o mouse aqui. Aqui, ó, tem um raio solar, grande, bonito, né? Alguém lembra que órgão é esse aqui? Íris direita, parte inferior, mais ou Ao menos às lado, 6 horas. ao lado do pâncreas, ovário, né? Muito bem, Bianca, é o pâncreas, exatamente, ó, aqui é o pâncreas, ó. Exatamente o pâncreas, bem colocado sobre o pâncreas, tá? Vou até colocar a transparência depois aqui, ó. Deixa eu movimentar aqui para vocês verem, ó. Ó, vou deixar o mouse parado aqui. Bom, pâncreas. Exatamente pâncreas, tá, gente? Aqui, ó, pâncreas. E por que que é importante falar sobre isso? Porque, assim, muitas pessoas pensam pâncreas, diabetes, né? Pode ser diabetes, pode não ser nada também, mas quando a gente vê o sinal em pâncreas, a gente pensa o quê? Em fragilidade pancreática. Semana passada eu coloquei nos grupos, eu acho que eu coloquei nos grupos no nosso canal do YouTube, não me lembro agora, uma paciente com sinal em pâncreas muito forte e que não tinha diabetes, mas ela tinha um fenômeno conhecido como resistência à insulina. O que que é resistência à insulina? A gente se alimenta, a glicose vai para o sangue,
e a insulina capta essa glicose e leva para dentro da célula. Resistência à insulina, deixa eu tentar explicar aqui. Basicamente, a célula funciona como uma fechadura e a insulina é a chave. A insulina, então, abre a porta da célula e joga a glicose para dentro. Na resistência à insulina, as células, elas criam resistência à insulina. Então, o corpo, então é como se essa insulina chegasse na célula, mas ela não conseguisse abrir corretamente a célula. Então, o pâncreas ele libera em maior quantidade insulina para testar várias chaves em fechaduras diferentes. Então, a resistência à insulina é um aumento na produção de insulina para jogar a glicose para dentro da célula. Isso não é diabetes, mas isso é um desequilíbrio do pâncreas que pode levar, por exemplo, a ovário policístico, que pode levar, por exemplo, ao aumento de glicose na corrente sanguínea, e isso pode levar, por exemplo, a tremores, tá? Pessoas às vezes que têm excesso de tremores, pode ser um sintoma derivado de resistência à insulina também. E nesse caso me chama a atenção que o paciente relatava que tinha muitos tremores, tá? Então a gente sabe que desequilíbrios no metabolismo da glicose, deixa eu me arrumar aqui, desequilíbrios no metabolismo da glicose, mesmo que não sejam diabetes, podem levar a tremores. Então esse sinal aqui em região de pâncreas me chama a atenção porque, novamente, a microsemiótica é uma ciência investigativa. Tu tem o relato do paciente, tem um sinal marcando uma região importante, então tu começa, pode ser que tenha aí algum desequilíbrio pancreático, que não seja diabetes, porque o paciente não tinha histórico de diabetes, e esteja me levando a isso, tá? Então é isso que a gente vai considerando na hora de montar protocolos de suplementação. Vamos lá, pergunta aqui. Professor, pode ser falta as enzimas pancreáticas, inclui também esses sinais? Pode ser. A iridologia, a microsemiótica, a gente nunca vai saber a doença. Nunca, nunca. Então, assim, muita gente quando vê um sinal em pâncreas chuta diabetes, porque assim, né, das doenças que afetam o pâncreas, a diabetes, ela é, como é que eu vou dizer, soberana, mas pode ser uma resistência à insulina, pode ser um déficit na produção de enzimas pancreáticas, pode ser uma pancreatite, tá? Então, assim, pode ser muita coisa, a partir do momento que a gente vê um sinal em região de um órgão, tá? A gente não tem capacidade de identificar a doença que afeta o órgão através da microsemiótica irídia. A gente apenas analisa como região de choque. Então, muito importante aqui, sinal em pâncreas. Aqui, gente, ó, um outro raio solar também, bem bonito aqui. Isso aqui é uma região que provoca, vou dar uma pista aqui, provoca dores nas pessoas, né? Alguém sabe que região é essa aí? Ó, essa região. Coluna. Ótimo, muito bom, coluna. Cervical, né? Coluna vertebral, tá? E aí a coluna nós também dividimos, né, em cervical, torácica e lombar. E essa aqui é a região mais de cima, a região cervical, tá? Então, novamente, órgão de choque é um tipo de pessoa que sedentarismo, hábitos nocivos de vida, vai levar a uma fragilidade da coluna. Então, pode apresentar, com o passar do tempo, dores de coluna. Estão vendo como é gostoso fazer a avaliação, né? É muito divertido. É realmente um quebra-cabeça, assim. Então, ó, coluna, órgão de fragilidade, pâncreas, órgão de fragilidade. Aqui eu tenho uma lacuna escada. O que é a lacuna escada? É uma escada, né? Aqui, ó, uma lacuna uma aqui, formando uma escada. Aqui também é uma outra região. A gente estou falando assim, ó, porque, novamente, o nosso papel é ser investigativo, a gente vai investigar. Vai ter problema em tudo que a gente está falando? Não, não vai ter. E eu até às vezes nem questionaria o paciente, aqui eu estou falando com vocês o beabá, porque a gente vai começar a desenvolver a conversa com o paciente baseado na sintomatologia que ele traz também, né? Associado ao que nós estamos vendo ali, ó. Já tem gente escrevendo. Ó. Nos broncos, perfeito, os bronquíolos, Ana, muito bem. Renara, aí seria a região da cervical? Sim, aqui seria a região da cervical, exatamente. E a Ana comentou, aqui nos brônquios, muito bem, bronquíolos. Órgão de fragilidade. Pode ser. As pessoas às vezes se preocupam, tem que estar doente. Gente, não. Pode ser que quando ela tenha um resfriado, quando ela pega uma gripe, quando ela tenha. Às vezes os vírus nela podem provocar mais inflamações dos bronquíolos, isso pode levar a um excesso de expectoração, por exemplo, né? Então, às vezes a gente quer tudo muito grandioso, né? Não, tem um sinal aqui, é um problema muito sério. Isso aqui é um problema sério. Mas
Às vezes, pessoas que têm leve hipertrofia das amígdalas, significa que quando elas ficam resfriadas, as amígdalas ficam inchadas com frequência. Aqui eu vou ter um sinal que quando ela fica, quando tem vírus, né, adenovírus no caso, vírus do trato respiratório, a parte de brônquios dela vai sofrer mais. Isso vai levar o quê? Expectoração, muito muco, muita expectoração, muita rinite, muita alergia respiratória. Vai acontecer o tempo todo? Não, provavelmente não, mas quando ela está doente vai acontecer. Então é pra gente se conhecendo, né? Então, muito bem aqui, ó, bronquíolos, muito bom, tá? Agora, o que mais? O que mais? Tem um sinal que eu vou guardar pro fim, tá? Que não vou chegar nele agora. E é maravilhoso esse sinal, porque assim, quando eu comentei com o terapeuta, ele falou, putz, cara, é isso mesmo. Eu falei, tá aí, na tua frente. Então vamos lá. Ângulo de Fuchs, né? Baixo, alto, contraído. Baixo, né? Ângulo de Fuchs baixo, né? Olha aqui, bem baixo, né? Bem baixo, assim, ó. Aqui nós temos algumas regiões em que ele fica mais elevado, aqui ele se eleva um pouco, né? Mas de maneira generalizada, o ângulo de fluxo baixo. O ângulo de fluxo baixo, né? Eu vou tentar trazer um exemplo para vocês fixarem na mente, eu costumo dizer sempre, pessoas de pouca fé. Ah, Renan, é fé? Não, não fé no aspecto religioso. Fé no sentido de crer, acreditar em si Isso, próprios, né? Pessoas de isso. pouca fé que duvidam das suas capacidades, duvidam de si próprios. Então, são pessoas de pouca fé. Pessoas e que costumeiramente vão manifestar a ansiedade, porque são pessoas que, somado, já vou adiantar aqui, né, também, somada a uma OPI2, são pessoas que possuem um comportamento mais servil, gostam de servir os outros, né? A OPI2 é um tipo de pessoa mais metódica, e quando se soma um ângulo de fluxo baixo, é um tipo de pessoa que reforça essa dificuldade em dizer não, porque quer servir demais os outros. Então, muitas vezes, um colega que encosta nela, faz esse relatório para mim, faz esse trabalho para mim, ou um marido, me ajuda aqui. A pessoa acaba abrindo mão dela própria, das suas prioridades, para fazer pelo outro. Isso, no longo prazo, leva a sobrecarrego, a sobrecargas e o que a gente mais sente aí é a ansiedade. Ó, o Adilson falou um negócio aqui sobre crenças limitantes ou crenças negativas a respeito de si, Adilson. Eu vou falar sobre isso depois, mas isso não é um sinal do ângulo de fluxo baixo, tá? O ângulo de fluxo baixo não quer dizer que ela tenha crenças negativas sobre si. Não é isso. Significa que ela se sente muito influenciada pelo meio externo, significa que ela tem dificuldade de dizer não, tá? Pode levar a uma baixa autoestima, tá? Mas não é necessariamente pensamentos negativos sobre si. São É, inseguros, indecisos, falta de noradrenalina. isso, são inseguros, são indecisos, né? Isso fisicamente, bioquimicamente, fisiologicamente no corpo vai levar a uma queda na produção de noradrenalina. Por quê, né? Uma queda na produção de noradrenalina. A noradrenalina ela é o neurotransmissor da ação, né? Do movimento. E a pessoa com baixo ângulo de fluxo, ela é um tipo de pessoa um pouco mais anérgica no sentido de se defender. A noradrenalina é o neurotransmissor da defesa. Pessoas aqui, por exemplo, eu estava lendo sobre isso, né? Sobre a dificuldade de dizer não, por exemplo. É um problema muito grave. E tinha até o texto que eu estava lendo dizia, trazia um exemplo assim, ó. Imagina a seguinte situação, né? Você mulher, eu você homem, vou pegar um exemplo de homem, eu, né? Ah, eu tô em casa e tal, descansando, e aí de repente a minha esposa chega em casa muito braba, estressada, na verdade. Você sabe que o trabalho e tal, não sei o quê, não sei o quê. Se você que está em casa ali se sente responsável pelo mal-estar do outro, né? Ou seja, a tua esposa chega estressada e você pensa assim, putz, o que que eu fiz? Ou então, o que que eu poderia fazer para vê-la alegre? Normalmente, esse é um comportamento, é um pensamento que tem ângulo de fluxo baixo, que se sente diretamente responsável pela alegria do outro, né? Ele fica com aquele pensamento, o que que eu podia estar fazendo para ver o outro feliz, o outro alegre? Não, não podia estar fazendo nada, né? O problema é do outro, não é meu. Então, o ângulo de fluxo baixo, ele tem a sua energia drenada porque ele capta muita essa energia do meio ambiente, né? Então o outro chega estressado, ele se sente na responsabilidade de ter que fazer algo para alegrar o outro, para ajudar o outro, né? Então ele sente muito drenada sobre isso, se sente muito drenado sobre isso, né? Entendeu? Então esse é um aspecto bem interessante. E aqui a gente já sabe que o proteção e equilíbrio é muito importante para ele, tá? Vamos ver o que mais aqui, gente, ó. Agora, então.
Somado, o ângulo de fluxo somado a esse sinal aqui, ó, esse sinal aqui, tá? Que eu quero chamar a atenção para vocês agora. Um raio solar localizado na região do cérebro, gente. Imagina um relógio, né? Que eu tenho, ó, vou passar o mouse, tá? 12 horas, 11 horas, 1 hora. O cérebro fica na região entre 11 horas e 1 hora. Por que que eu tô falando isso? Porque o próprio cérebro tem as suas próprias divisões. E algumas regiões do cérebro são regiões bem motoras, tá? Ou seja, relacionados à capacidade dos 5 sentidos, olfato, audição, paladar, outras que é a área dos 5 sentidos, muito relacionada a essa parte sensorial do corpo, né? Então, às vezes, problemas de visão, de audição, de olfato. Mas existem algumas regiões na área do cérebro que são muito relacionadas a esse aspecto de ansiedade, tá? E essa região aqui, ó, que eu não vou falar o nome por enquanto, que eu quero mostrar no mapa, eu vou mostrar agora, na verdade, ó. Ó, o mouse está aqui, beleza? Ó, o mouse está aqui. Vou deixar o mouse e vou soltar o mapa. Ó. Pressão do ego. Pressão do ego. Essa região, ela é uma região maravilhosa, tá? Apelidada por mim, isso aqui é por conta do que eu leio muito sobre essa região cerebral, tá? Basicamente, a nossa mente, ela sofre de 4 tipos de pensamentos, tá? Preocupações, né? Preocupações, o excesso de pensamentos voltado para o futuro, né? E se eu bater o carro e tal? Ruminações, excesso de pensamentos no passado, eu era mais feliz antigamente e tal. A síndrome do pensamento acelerado, né? A pessoa que passa muitos pensamentos pela mente, ela não consegue se concentrar. E um apelidado por mim de PAN, pensamentos automáticos negativos, tá? Pessoas com sinais aqui na região da pressão do ego são pessoas com pensamentos automáticos negativos sobre si. Então, são pessoas que, quando acontece um problema, por exemplo, elas falam constantemente: porque eu sou um M, porque eu sou um bosta, porque eu não sirvo para nada, porque eu sou um lixo, né? Quem é que vai querer ficar comigo? Eu não presto, eu não sirvo. Então, elas nutrem pensamentos automáticos negativos muito forte. Então, toda vez que ela está diante às vezes, de uma situação que possa levar ela para a prosperidade, ela gera muita dúvida sobre ela própria, porque ela pega tudo que ela teve de experiência negativa no passado dela e ela projeta no atual momento dela, nesses pensamentos automáticos negativos, tá? E isso é muito visto. E aí, quando eu trouxe isso para o terapeuta, na conversa, no bate-papo com ele, eu falei assim: olha, verifica como é que são os pensamentos dela. Ela acaba que ela nutre muitos pensamentos negativos sobre ela própria. E ela tem que colocar um basta nisso, tá? Aí Até a existe autocobrança, né? A autocrítica, a autocrítica, tudo isso é abalado. eleva a pressão arterial. Exatamente, é isso aí num nível mais físico, tá? E agora, olha só, isso aqui, gente, tá lá na apostila de vocês, tá? Ó. Lá na apostila de vocês. Pressão do ego, ó. Esta é uma área que, como todas as outras, tem várias atribuições. Entretanto, talvez uma das mais importantes seja a indicação de como o ego se posiciona em relação ao próprio indivíduo, com atitudes, no geral, extremamente críticas consigo própria. A localização desta área, que diz a região que ela está, né? Aí, marcações nessa região podem levar a alterações na liberação de neurotransmissores como noradrenalina e o hormônio adrenalina, levando, como a própria Bianca falou, levando ao surgimento de hipertensão, além de ansiedade. Então vocês veem, constituição hematógena, parte cardíaco-circulatória, marcação em coração, parte cardíaca, arco de congestão venosa, parte cardíaca. Então nós temos um físico que tende a sofrer disso. Agora, como que esse físico é ativado? Ele é ativado a partir de uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que se alimenta mal, porém, todavia, também de uma pessoa que gere muito mal os pensamentos. Então, se é um tipo de pessoa que tem, que se critica, né, que se critica em demasia, em excesso, isso leva à ansiedade, porque ela acredita que ela nunca é capaz, porque toda vez que ela se coloca diante de uma situação, ela traz esses pensamentos negativos da mente sobre ela própria, somado ainda ao ângulo de fluxo, que já leva a essa baixa resiliência, essa insegurança. Então, tudo isso vai desembocar onde? Numa hipertensão, num problema cardíaco.
Então, existe uma frase que eu sempre digo, né? Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover, né? A gente sabe que em algum momento vai chover. Então, assim, eu não sei quando que ela vai ter um problema de hipertensão, mas eu sei que ela vai ter, de coração ou de hipertensão. Quando? Daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, que não sei, mas vai desembocar aqui, nesse caminho cardiocirculatório. Como é que eu vou proteger? Gerenciamento de emoções, gerenciamento de pensamentos, né? Porque quando a gente fica ansioso, o que acontece? Libera adrenalina, tu faz vasoconstrição em excesso, com problema cardíaco, vai levar aqui a um problema, tá? E a Então, íris é tão perfeita, né, Renato, que é, você já vê que os pensamentos, as emoções já estão atacando até a cervical. Já apareceu até um sinal irídeo na cervical. exatamente, Tem uma exatamente. ligação. O corpo, né? O corpo sofre, né? O corpo ele é a representação da nossa mente, assim, a nossa mente, ela vive nesse campo imaginário das ideias, né? A gente não consegue tocar a mente, ela é abstrata, mas isso se materializa onde? No corpo. Então, o corpo vai refletir com uma ansiedade, com uma dor na coluna, com uma resistência à insulina, com uma circulação ruim, com uma formação de edema. Então, é isso que vai acontecendo. Aí eles vai mostrando onde o corpo vai sofrendo, mas também mostra lá a raiz de pensamento que o paciente tem. Ó, a Zilda comentou, e o ângulo de fluxo baixo também sofre influências externas. Perfeito, ó. A Sirlene comentou, é o que eu sempre tive antes da flor de íris. Maravilha, né? Que bom que hoje está bem. É isso aí. Então é um exemplo muito simples, tá, gente? Mas isso aqui funciona muito bem. E aí, para os alunos que estiveram presentes aqui no nosso curso presencial esse ano, nós tivemos uma aula que foi com a doutora Aline, né? Que ela trouxe um manejo a ser aplicado em consultório que também acaba sendo muito útil para trazer senso para o paciente de que ele não é um merda, de que ele não é um bosta, como a própria paciente dizia, tá? Que é o quê, né? A gente está montando a plataforma do Clube de Membros, que eu já falei para vocês, e lá vai ter um módulo baseado em terapia cognitiva comportamental, que vai ser ministrado por 3 professores, tá? Já temos aulas gravadas que foram para lá. Vai ter aula comigo, com a doutora Aline e com a doutora Iris, que é minha irmã. Cada uma delas, somado a eu, vamos dar uma aula. A minha aula, eu vou ensinar como combater preocupações. A aula da Iris é como combater ruminações, pensamentos voltados do passado. Oh meu Deus, e a aula da Aline vai ser como combater os pensamentos automáticos negativos, tá? Óbvio, tudo isso associado aos tratamentos flor de íris, né? Porque cada vez mais a gente chega à conclusão de que, associada ao tratamento flor de íris, o paciente também tem que ter essa nutrição de pensamentos positivos, né? Que é uma coisa que eu sempre digo, né? É o seguinte, assim, fazendo um parênteses aqui. As pessoas falam assim: ah, eu vou tomar Rivotril, eu vou aprender a dormir? Não, claro que não. Medicamento não te ensina nada. Medicamento é o quê? Ele vai, né, especialmente o Rivotril, que é um benzodiazepínico, ele vai aumentar a produção de GABA, que é um neurotransmissor indutor do sono. Então, ele vai fazer você apagar, desmaiar, mas ele não vai te ensinar a dormir. Quem vai te ensinar a dormir é o quê? Redirecionamento de foco e atenção, é aprender novos hábitos e comportamentos para que você possa dormir sozinho. O mesmo vale para a suplementação, né? Quando a gente faz aportes de nutrientes, a gente está melhorando as nossas conexões. Porém, se você não aprende como fazer, você fica ali com a barata tonta rodando também, né? O que faz você modificar pensamentos são os florais. Aí, proteção, portal e master. Esses fazem você modificar em pensamentos. Mas também é importante associar a algumas técnicas, tá? E uma técnica que é interessante a ser aplicado em consultório é o seguinte, né? Pegar o exemplo que a gente trouxe na aula aqui presencial, que a pessoa se criticava muito, ela achava que ela não tinha responsabilidade. O paciente falava, né? Não, eu não sou responsável, eu acho que eu não dou conta das coisas, eu não sirvo para nada. Toda vez que eu chego próximo a fazer alguma coisa, eu fico paralisado e tal. Então a gente fala assim, ó, fulaninho, né? Um exemplo bem simples, tá? Que a gente vai depois explorar mais sobre isso. Fulaninho, imagina que aqui nós tenhamos uma régua, uma escala, né? Que vai de 0 a 100. E agora eu quero que você liste para mim aqui do lado o que é ser uma pessoa responsável, por exemplo, né? Na visão da pessoa, né? A pessoa responde: ah, ser responsável para mim é não faltar ao trabalho, é entregar os relatórios em dias, é não atrasar contas, é eu conseguir ir para academia, tô na visão do paciente, né? É eu conseguir ir para academia, é eu conseguir me alimentar de maneira saudável, é eu conseguir buscar meu filho na escola, é eu conseguir prover o meu lar, e a pessoa vai listando e tal.
Então, para você, o que que seria não ser responsável? Ela fala, é o contrário disso tudo, tá? Beleza. Então, na escala 0, a gente tem uma pessoa contrária a tudo que você falou. E na escala 100, nós temos esse ideal platônico de perfeito, né? Que é a pessoa fazer tudo o que você faz. Imaginando, então, de 0 a 100, onde você se colocaria nessa escala? Aí a pessoa, não, eu pago a escola do meu filho, eu vou para o trabalho, eu não me atraso, eu consigo comer relativamente bem, eu faço atividade física. Eu acho que eu daria para mim um 85, 90. Ah, beleza, então. Então tu tá vendo que por mais que existam as imposições e dificuldades da vida, você não é esse M que você fala que você é, né? Então também é papel do terapeuta, né, elucidar pro cliente à sua frente e posicioná-lo no espaço em que ele deveria estar. Porque muitas vezes esses pacientes que possuem esses pensamentos automáticos negativos, apelidado carinhosamente por mim por Pan, são pensamentos muito inflexíveis, são pessoas com pensamentos muito inflexíveis, exagerados, catastróficos, né? Então eles sempre acreditam, não, eu não sirvo, eu não presto. Não, mas peraí, será que você não está sendo inflexível na forma como você próprio se avalia? Sendo exagerado na forma como você próprio se avalia? Porque de tudo que você cita que uma pessoa irresponsável faria, você não faz. E aí ele começa a clarear e se sentir um pouco mais confiante, porque ele para e percebe, eu não sou realmente tão péssimo, realmente tão ruim, né? Isso aí é claro associado aos tratamentos também, tá? Então, esse é um modelo de exercício interessante a ser aplicado em consultório, tá bom, pessoal? Então aqui, marcação na região de pressão do ego, somada a um ângulo de fluxo baixo, leva uma pessoa de muita insegurança, leva uma pessoa com muita pressão, com muita crítica sobre ela própria, tá? E também, deixa eu pegar um outro negócio aqui também, ó. Se a gente traçar aqui as linhas, ó, de superego, vamos lá, aqui, ó, basicamente aqui. A gente tem também, que é o maior número de sinais, fica na região do id, ó, as lacunas da escada, os raios solares, pontos aqui, aqui. Vai ter marcações na região superior, é claro, assim como na região inferior, mas a região do ego, ela continua sendo uma região mais povoada de sinais, o que também leva a um tipo de pessoa de aspecto controlador, né? Quer o tempo todo fazer as coisas, tomar conta das coisas, o que reforça essa ideia de pressão de ego, de que não é capaz, tá? O que mais que nós temos dessa íris aqui, gente? Vocês têm algum comentário que vocês querem fazer? Depois eu falo um pouco sobre o tratamento, tá? Vamos lá. Ó, desculpa, meu gato veio no teclado. Eu pediria, Renan, para fazer periodicamente uma radiografia de pulmão, porque a lacuna escada, né, A lacuna escada, é ela é uma um sinal. preocupação, né? É, na hierarquia de sinais, né, a gente sabe que a lacuna escada, ela é um sinal mais perigoso, assim, ela é um tipo de sinal que chama muito a atenção, tá? Então, Uhum, depois da consulta, né, ou durante a consulta, eu reforçaria com ela, olha, você já foi num pneumologista? Você já isso. Porque assim, por quê? Não, porque a gente, na microsemiótica irídia, a gente vê fragilidades e eu tenho aqui que a sua área pulmonar, ela é uma Isso área mesmo. mais frágil. Então, seria interessante você fazer uma Falar com consulta mais jeito, né? especializada para a gente descartar, né, ou até mesmo prevenir qualquer problema. Então, a lacuna escada ela é um sinal muito importante, tá, gente? Na hierarquia de sinais, ela sempre chama muita atenção, tá? Eu recomendaria ela a um cardiologista e um pneumologista para dar atenção a isso, tá bom? Uma coisa que nós não falamos também, tá? Sobre introflexões nessa íris. Deixa eu tirar aqui as, as, as setas, as linhas. Tem alguma introflexão aí que vocês estão vendo, e achando interessante? Tem uma que eu gosto aqui. Ó, deixa eu passar o mouse para vocês aqui, ó. Essa introflexão aqui, ó. Deixa eu Essa pegar é exatamente essa. isso, deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, a gente tem um ângulo de fluxo que vem aqui, ó, ele sai, ele vem aqui, ele Isso entra aí, aqui e sai aqui, ó. isso Então aí. aqui, ó,
A gente tem um raio solar sobre pâncreas, empurrando, ó, faz um V, gente, olha aqui, ó. Vem e sai, ó. Entra e sai. Entra e sai, tá? Aqui vai dar 25 anos, basicamente, tá? Então, Uhum. é um tipo de sinal de trauma que eu orientei que fosse perguntado também. E a paciente, ela relata, foi... eu teria que pegar a conversa aqui de WhatsApp, mas foi um término de relacionamento que ela comentou. Então, aqui, ó, 25 anos. Mas, na conversa com ela, o fisioterapeuta, que ela falou, não, aconteceu e tal, mas pra mim tá tudo bem hoje em dia. Então, a gente acabou que não fez tratamento de traumas e choques aqui pra ela. Mas fica um sinal de trauma aqui aos 25 anos, tá? 25 anos bem bonitinho, bem marcado. Aí chegamos então ao fim, né? O que que nós utilizamos para tratar ela nesse caso, gente? A gente fez o seguinte: a gente indicou uma terapia, proteção e equilíbrio, porque o maior número de sinais está presente na região do ego, e ela própria manifestava também a ansiedade. A gente prescreveu um master, porque nós temos marcações na área de glândulas, na região cerebral, na verdade, cérebro e pâncreas, e o master ele é muito importante para essa área glandular do corpo, tá? Então, um master gotas por conta de pâncreas e cérebro, uma terapia proteção e equilíbrio, que para melhorar essa parte de ansiedade dela. A gente recomendou também daí para ela o próprio Oxygen Plus, para essa parte circulatória, tá? E também nós recomendamos um Florgiris Calme para ela, para essa parte cerebral também. O Florgiris Calme, que é uma das fontes da Florgiris de triptofano, na verdade é a maior fonte de triptofano permitida pela Anvisa, além de ter triptofano na concentração de 860 miligramas, vai ter o picolinato de cromo, que é muito importante para a região, para pâncreas também, tá? Vai ter o bisglicinato de magnésio, que também é muito importante para a região cerebral, vitamina B5, B6. Ele ajuda muito a amenizar esse tipo de dor emocional, assim, então, quando a pessoa se coloca para baixo, se critica em excesso, de forma excessiva, tá? O flor de lis calma, ele é muito, muito bom para isso. Então, para isso foi o que nós fizemos. Ó, vamos lá, a Natália comentou, necessária essa análise de hoje. Eu acreditava que a manifestação da ansiedade se dava através dos anéis tetânicos. Já comento sobre isso, Natália, tá? Também. Vamos lá, professor, mesmo, agora Zilda, professor, mesmo que a pessoa não sinta nada a respeito do trauma, isso não fica no subconsciente e possa desenvolver problemas sem notar? Beleza, vou primeiro sobre a Natália aqui. Vamos lá, Natália, boa pergunta, tá? Vou ler para os alunos. Necessária essa análise de hoje. Eu acreditava que a manifestação da ansiedade se dava através dos anéis tetânicos. Os anéis tetânicos, tá? Eles são indicativos também de ansiedade. Então, assim, ó, se você ver o anel tetânico na íris, provoca uma deformação do estromerídeo, eles são indicativos também de ansiedade. Normalmente a pessoa com anéis tetânicos, ela tem pensamentos passando muito rápido pela mente, tá? Se assemelha um pouco à síndrome do pensamento acelerado, que eu falei, são pensamentos muito acelerados passando pela mente e que pode desembocar na ansiedade. Pode ser também, mas existem muitos sinais na íris que podem levar à ansiedade, tá? E não apenas um único sinal. Eu até fiz uma aula com vocês somente de anéis tetânicos, né? Falando justamente isso, que o anel tetânico é um sinal de evidência da ansiedade, mas não é o único sinal, tá? De longe, ele seria apenas o único sinal. O ângulo de fluxo baixo, ele é um tipo de sinal que pode predispor à ansiedade. Sinais na região cerebrais, né, especialmente na área de pressão do ego, são sinais que podem predispor à ansiedade. Uma introflexão na íris, desde que o paciente ainda se sinta afetado pelo aquele trauma, pode predispor à ansiedade. Vamos pegar aqui um exemplo. Um paciente que sofreu um acidente de carro e teve uma introflexão, ok? Pode ser que, caso isso não tenha sido bem resolvido por ele, pode ser que a partir de então, toda vez que ele entra num carro, ele fique ansioso, porque o trauma dele, né, leva à ansiedade. Pode ser que o cara brigou com a esposa, terminou um relacionamento, isso gerou uma introflexão, e depois disso, quando ele chega perto de outra mulher, ele manifesta a ansiedade. Então, são vários sinais que podem levar à ansiedade. Aí agora, claro, como eu falei, as somatórias, tudo pode ser agravado. Imagina, anéis tetânicos, numa constituição misto-biliar, com sinais de pressão de ego, ângulo de fluxo baixo, uma OPI3, pô, assim, o O concurso da ansiedade. O cara tem todas as evidências que levam à ansiedade. Então, a gente vai sempre somando, né?
Esse sinal leva a ansiedade, esse leva a ansiedade, esse leva a ansiedade, e aí tu vai somando para ter um diagnóstico mais robusto. Agora, outra pergunta aqui, vamos ver. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ler aqui, ó. Vamos lá. Professor, mesmo que a pessoa não sinta nada a respeito do trauma, isso não fica no subconsciente? Vamos ver. Tem um negocinho na frente aqui. E ela possa desenvolver problemas sem notar? Pode ser, Zilda, tá? Pode ser, assim. Muitas pessoas, às vezes, possuem introflexões e, normalmente, quando você, por exemplo, assim, normalmente quando você vê uma introflexão, como o caso aqui aos 25 anos, você comenta, aconteceu alguma coisa aos 25 anos? A pessoa fala, não, não aconteceu nada. Normalmente, esse aí é um trauma de subconsciente, inconsciente na pessoa, tá? Agora, quando você fala, aconteceu alguma coisa aos 25 anos, e a pessoa fala, não, aconteceu, eu tive uma traição, um rompimento, foi ruim e tal, mas hoje eu tô bem. Normalmente é sentido de que a pessoa já superou aquele trauma, tá? Então, quando a pessoa reconhece o trauma e se coloca na tua frente, ele fala, não, aconteceu, beleza. Hoje eu tô bem, superei e tal. Porque eu sempre digo assim, né? Bom, flor de íris cura, tá, gente? Mas não é só flor de íris. Às vezes uma conversa no bar cura. Às vezes, né, um psicólogo vai curar. Às vezes a vida, né, se encarrega de curar certas feridas, o autoconhecimento. Então, nesse caso aqui que a pessoa diz que tem, reconhece, mas fala, não, pra mim hoje superei, tá tudo bem, não tem problema. Ok, bola pra frente. Agora outra pergunta aqui. Outra pergunta, ela comentou, né? Se esse sinal da pressão do ego estive... Oh, meu Deus, só porque... Outra pergunta. Se esse sinal da pressão do ego estivesse na íris não dominante, nós levaríamos em consideração? Sim, nós levaríamos em consideração, tá? Eu tô colocando aqui a íris direita como a íris dominante, mas vamos imaginar que estivesse na íris esquerda. Quando a gente faz a análise irídea, a gente analisa as duas íris, tá bom? A gente vai dar preferência para aquela dominante, mas a gente não descarta a outra. Então, se mesmo assim estivesse presente na íris esquerda, também seria um assunto que nós levantaríamos para conversar com o paciente, tá? A íris dominante, ela vai servir para dar essa dominância cerebral, né? Então, íris dominante direita, hemisfério cerebral esquerdo, íris dominante direita, conflito, né? Com o lado masculino, o lado paterno, tá? Então, esses caminhos principais que nós utilizamos através da íris dominante. Mas a gente sempre dá uma geral nas duas íris para ver se chama algo a atenção. Tipo, sinais como esse aqui, super escuro, ou uma lacuna à escada. Se estivesse na outra íris que não seria dominante, a gente acabaria comentando também sobre. Tá bom? Então, nesse momento, como nós trataríamos esse paciente, seria dessa forma. Oxygen Plus para a parte circulatória. O Master, gotas para a parte glandular, região cerebral e pâncreas. A terapia proteção e equilíbrio, por conta dos sinais presentes na região de ego. E o Iris Calm, por conta dessa tipo de pensamento ruim, pensamento automático negativo que ela tem. E é um tipo de produto que eu gosto muito também para sinais na região cerebral. Gosto muito de trabalhar com flor de íris calmo. Vamos lá. Aqui. Pessoal, para a aula de hoje, o que eu separei foi essa análise, tá? Se vocês estão com alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para me questionar, para perguntar. O que eu tinha preparado, como nós tínhamos combinado no grupo ali, seria uma análise passando esse beabá do passo a passo aqui, para que a gente conseguisse fazer esse diagnóstico do paciente, tá? Chegar a essas conclusões e de como ajudar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar. Se não, a gente faz o encerramento da aula de hoje. Fazemos aqui um hiato dos nossos encontros, né? Uma janela agora dos nossos encontros. Vamos ver. Ó, Natália aqui, ó. No grupo, coloquei uma pergunta hoje sobre as pessoas canhotas em relação à íris dominante. O que muda? Tá, beleza, né? Se você é uma pessoa destra, né? Você segue isso o que você já sabe. Íris direita, pai, íris esquerda, mãe. Beleza? Quanto a isso, tudo certo. Agora, se você é uma pessoa canhota, aqui existe uma troca, tá? Então, o direito que era pai vira mãe, e o esquerdo que era mãe vira pai. Mas em relação ao hemisfério cerebral, continua tudo igual. Íris direita vai sempre ser hemisfério cerebral esquerdo. Íris esquerda vai sempre ser hemisfério cerebral direito. Isso permanece sempre igual. O que vai mudar é essa sobre as mães.
Das crenças limitantes, se puder falar um pouco. Posso falar, gente. Antes de falar sobre isso, eu vou trazer aqui aquele exemplo que eu já falei para vocês algumas vezes sobre a bandeja, né? Que eu falei aqui no curso. Vocês lembram que eu falei para vocês? Do exemplo da forma da menina? Então, eu vou trazer um exemplo de crença limitante aqui, tá? Ó, o exemplo é o seguinte. Eu já falei, mas que é o exemplo mais maravilhoso que eu conheço. O exemplo é o seguinte, assim, né? Existia uma mãe e uma filha. Todo domingo a mãe fazia um peixe na forma. A mãe pegava o peixe, cortava a cabeça do peixe, colocava o peixe na forma e colocava a forma para assar no fogão, no forno. A filhinha dela, pequenininha, criancinha, perguntava: Mamãe, mamãe, por que a senhora corta a cabeça do peixe? Aí a mamãe falou assim: Ué, eu aprendi assim, foi assim que a minha mãe me ensinou e eu sempre fiz isso. Só que essa mãe ficou pensando: por que que eu faço isso, né? Aí ela falou: já sei, vou falar com a minha mãe. Foi lá, falou com a mãe dela. Mamãe, por que que a senhora sempre cortou a cabeça do peixe para assar? Aí a mãe dela respondeu: Ora, minha filha, a gente tinha uma forma muito pequena, não cabia o peixe inteiro, então eu tinha que cortar a cabeça para colocar o peixe para assar. Então veja só, quantos comportamentos, quantos pensamentos nós replicamos hoje em dia sem nós nunca termos desenvolvido o pensamento crítico do porquê que eu faço isso. Então, isso é um tipo de crença limitante. São comportamentos, são pensamentos que nós temos na atualidade, porém que nós não desenvolvemos pensamento crítico do porquê que a gente faz isso. Então, crenças limitantes são comportamentos que eu carrego hoje em dia e eu nem sei porquê. Às vezes foi um dogma colocado para mim na minha infância, um preceito moral instalado em mim pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus tios, pela igreja, pelos meus avós. E que isso não me satisfaz mais como ser humano, e que mesmo assim eu me sinto na obrigação de continuar executando. O mesmo vale para pensamentos automáticos negativos, que foi o exemplo que eu falei aqui, né? Às vezes você falha uma vez na vida e você passa a tomar aquilo como certeza absoluta. Você cria a partir disso um pensamento inflexível, um pensamento rígido de que você vai sempre falhar, mesmo que você não fale em outro momento. Tá? Então, crenças limitantes são comportamentos e pensamentos que a gente alimenta na atualidade, baseados em ensinamentos que não são nossos ou então em experiências passadas de insucesso ou de fracasso e que a gente não consegue se desvencilhar. Então, isso são tipos de crenças limitantes. E é por isso que eu sempre falo, né, para vocês, falei especialmente para os alunos que vieram aqui no curso, que é sobre conhecer o inimigo, né? Quantas pessoas a gente vê à noites ou durante o dia falando assim, eu tô ansiosa, eu tô ansiosa, ai meu Deus, eu tô ansiosa, ai eu tô ansiosa, ai eu tô ansioso. E aí, de repente, para um ser iluminado na frente dela e fala assim, ó, você tá ansiosa com o quê? Não sei, tô ansiosa. Me conta qual o pensamento que está passando na tua mente. E a pessoa, às vezes, ela fica paralisada e não sabe. Então, uma maneira maravilhosa de conseguir quebrar crenças limitantes, né, é você parar e refletir sobre o que eu estou pensando. E aí você vai chegar à conclusão: é uma preocupação, é um pensamento automático negativo, é uma ruminação. Tá, mas por que eu saber qual é o pensamento que eu tenho é importante? Porque quando você coloca a luz no seu inimigo, você sabe contra o que você está lutando. Enquanto você não para refletir sobre aquilo que você está pensando, você jamais vai saber contra o que está lutando. E hoje em dia nós vivemos em uma sociedade aceleradíssima que dá importância apenas para as reações fisiológicas, né? A ansiedade, quando eu digo ansiedade, é ataque cardíaco, é o excesso de suor, é o coração que bate rápido, é a barriga que dói, é a cabeça que explode. Mas quando que esse ser humaninho parou para falar assim, não, o que está me incomodando é isso. O que está me incomodando é o fato de que eu acredito que hoje à noite eu não vou dormir e amanhã eu vou me atrasar para o trabalho. Quando você coloca isso no papel, a minha preocupação é medo de dormir. O simples fato de você olhar um pensamento de frente
já diminui a ansiedade. Porque, como eu falei, você reconhece o seu inimigo. Isso diminui a ansiedade. Outra coisa, a gente trouxe no curso vários exemplos, né? Imagina, todos vocês, né, estão sentados. Todos vocês estão sentados me olhando, né? Imagina se alguém chegar do seu lado e falar assim, ó, Natália, não olha para trás, Natália, que tem um bicho atrás de ti. Meu Deus, tem um bicho atrás de mim. A pessoa não falou, pode ser uma formiga, pode ser um cachorro. Então, isso é um tipo de crença limitante, assim, sabe? O que que a Natália tem que fazer? Tem que olhar para trás, ela tem que enxergar o inimigo dela com os olhos dela. Porque o que a mente faz, que a gente diz que é a mente errante, a mente sabotadora, é isso. Ela quer que você permaneça no mundo imaginário das ideias, porque só eu falo sobre isso muito, né? A mente que nos sabota, ela nos leva para dois lugares, para o passado e para o futuro. Porque no passado você não resolve nada. No futuro você não resolve nada. Só existe um lugar no mundo que você pode resolver todos os seus problemas, que é no presente. Então, enquanto você não estiver conectado com o presente, você vai viver sempre doente. Como que eu me conecto com o presente? Identificando seus pensamentos, movimentando o seu corpo, né? Eu falo, como é que eu sei que eu estou no presente? Toma um tapa na cara. Opa, estou no presente. Então, tudo aquilo que te traz o presente olfato, paladar, tato, escrever, exercitar-se, tudo isso faz com que você esteja no presente. E é assim que a gente começa a resolver nossos problemas. Por isso que eu insisto tanto com os terapeutas, quando vocês forem passar um tratamento para os seus pacientes, passem o kit. Olha só o que eu vou ler para vocês. Tem um kit aqui, ó. A nossa preocupação é tão grande que a gente escreveu assim nos kits, ó. Vou até ler para vocês, ó. Ó. Na lateral do kit tá assim, ó. É... Ué, deixa eu pegar aqui o kit na minha mão aqui. O texto, que eu não... Esse meu kit já tá muito feio. Olha só o que que tá escrito nos kits, tá, gente? Ó. Mostrar pra vocês. Tá escrito assim, ó. Tô lendo aqui no meu celular, ó. Calma aí que eu tô abrindo. Aqui, ó. Esta terapia é um conjunto de estímulos que irá despertar em você novos hábitos, resgatando sua capacidade de planejar por meio de uma experiência integral. Porque o hábito ele nos traz para o presente. Quando eu falo que o kit é importante, porque ele faz uma ativação sensorial, porque você vai fazer o quê? Vai passar o gel no seu corpo, né? Ah, passa na amígdala, passa no timo. Você se toca, quando a gente se toca, a gente se conecta com o presente, a gente sabe que a gente existe. Quando você escuta as músicas, você tem uma outra ativação sensorial, seus ouvidos escutam, sabe que você está no presente. Quando você pinga as gotas, você sente o sabor, se conecta com o presente. Isso tudo só ritualístico, né? Você nem contar a parte bioquímica da ação dos produtos. Mas a gente se preocupa muito com isso, né? Trazer hábitos, trazer comportamentos. Ah, Renata, é bobo, mas para uma pessoa que é ansiosa, ficar 30 segundos pela manhã, 30 segundos à noite, se massageando, se tocando, escutando música, gente, a gente vai criando hábitos, vai criando comportamentos de calma, de pausa, de espera. E ao final dos 30 dias a pessoa se transforma. Não sei se alguém de vocês já fez o tratamento com os kits, mas se você fez o tratamento completo, baixou o aplicativo no celular, todo dia pela manhã você recebe uma mensagem de autoajuda, com uma mensagem muito bonita para você. Fulaninho, hoje seu dia vai ser maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é transformar, gente, é transformar a vida das pessoas pela implementação de hábitos e comportamentos, tá? Renata, deixa eu fazer uma pergunta. Poder Dentre do os agora. pacientes que eu tenho, rapidinho, os florais variam o paladar do paciente? Porque eu tenho uma paciente que ela disse que está com gosto de água salgada, às vezes água sanitária, às vezes está um fel, mas elas tomam. Isso é do paciente? Tem alguma É, interferência no trauma? o paladar é muito individual, né? Então, pode ser Ah, dos pacientes, sim. Mas, assim, as OPIs, por exemplo, ela tem gosto de água do mar. Eu falo para as pessoas, tem um salgada a então OPI. tem. Porque Os o meu não florais, acha. né, a proteção, o portal, eles têm um gosto mais alcoólico, né? Um gosto mais forte, assim, um gosto de cachaça. Então, às vezes é isso.
Tá? Mas água sanitária eu nunca ouvi ninguém falar, não. Disse que o Mas é oferir. individual. É Eu individual. achei, eu falei, nunca tinha ouvido falar, fiquei assim impressionada. É. Tá bom, obrigada. Gente, mas o objetivo da live de hoje foi essa, tá? Assim, eu desejo do fundo do coração para vocês que os alunos do curso 24, e a Natália esses dias colocou uma frase muito bonita no grupo, né? Que ela falou assim: não sei se você é terapeuta, não sei se você, não sei se, né? Não sei se serei, não sei se serei ou não sei se não serei. Mas assim, de verdade, gente, o importante é vocês serem felizes, tá? Com a vida de vocês, com as conquistas de vocês. O que o curso sirva de autoconhecimento para vocês, de aprendizagem, para mudança e transformação na vida de vocês. Se vocês sentirem um chamado de ajudarem outras pessoas através dessa técnica, que sejam felizes. Se não sentirem esse chamado, podem ter certeza que vocês adquiriram muito conhecimento para, em algum momento da vida de vocês, conversarem com um filho, conversarem com um pai, com um amigo, e isso vai salvar muitas vidas, eu tenho certeza. Tá? A gente faz isso já. Começou tudo com meu pai, 30 anos fazendo isso, eu participo disso de maneira muito ativa nos últimos 10 anos, e a gente vê pessoas transcendendo na vida com os ensinamentos, tá? Se sentindo mais felizes e mais confiantes. É isso que a gente espera de vocês. Tá bom, galera? Novamente, quem não recebeu o certificado ainda, entre em contato com o nosso suporte que vai receber. Tá tudo lá prontinho, feitinho. Hoje é a nossa última aula, o que não quer dizer que a gente não volte no futuro de maneira inesperada. De qualquer forma, os alunos e ex-alunos nossos vão lá para o grupo de Centros Havid Formados e a gente sempre faz lives exclusivas para eles, tá? O grupo continua, a nossa assistência continua tudo igual nesse requisito. A gente jamais vai deixar de responder alguém. Existem ex-alunos aqui participando, eles sabem. Vocês podem nos chamar mês que vem, daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai sempre responder. Eu só falo para todos os alunos. Às vezes eu respondo na hora, às vezes eu respondo 2 dias depois, depende muito de como está a dinâmica, mas a gente sempre responde. Sempre responde. Tá bom, pessoal? Grande abraço, sucesso a todos e até mais, pessoal. Tchau, tchau.